O texto base de hoje é Mateus, capítulo 26, do versículo 17 ao 30. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à casa a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o. O partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então nós vemos aqui a última Páscoa, a Santa Ceia. Para começar, que nós temos que entender o que é Páscoa, né? Qual é o significado da Páscoa, a festa dos pães asmos. Tem muitas pessoas que comemoram Páscoa, mas elas nem sabem qual é o significado da Páscoa. A Páscoa é a festa dos pães asmos. Ela significa a libertação do povo. O povo era escravo no Egito, e quando Deus libertou o povo, Deus fez uma aliança com o povo. E eles comemoraram, eles fizeram uma festa, eles comemoraram a liberdade deles. E nessa festa, eles sacrificaram um cordeiro, e os elementos que eles comeram, tinha o cordeiro e tinha os pães sem fermento e o vinho. Então essa festa, o nome dessa festa de pães asmos é Páscoa, que significa a libertação do povo, que eles eram escravos e eles se tornaram livres. Deus libertou o povo do cativeiro, que eles eram escravos no Egito. Então a partir desse momento, todo ano eles comemoravam a Páscoa, que é a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Então nós vemos aqui que os discípulos de Jesus chegando para Jesus, ele pergunta: aonde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Então Jesus fala que é para eles ir na cidade até um certo homem e falar que Jesus falou que eles iam celebrar a Páscoa na casa dele. Então, de acordo com o que Jesus falou, aconteceu tudo o que Jesus falara para eles. E nós vemos aqui a obediência dos seus discípulos. Eles foram e fizeram de acordo com tudo que Jesus falou, eles obedeceram, eles confiaram e foram e fizeram. E aconteceu tudo como Jesus disse. Então, quando eles já estavam à mesa, Jesus estava à mesa com os 12, Jesus falou para ele: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E nós vemos aqui no texto que eles entristeceram muito e começaram a dizer-lhe: Porventura sou eu? Nós vemos aqui no texto que nenhum apontou culpando o outro. Nesse momento eles foram humildes e perguntaram: porventura sou eu que vou trair? Então eles olharam para si mesmos, eles não apontaram o dedo para querer acusar o outro que é culpado. Você vai trair? Não, eles olharam para eles mesmos, apontaram o dedo para eles mesmos. Cada um apontou o dedo para si: porventura sou eu? Então Jesus fala: quem vai trair ele é quem está comendo no prato com ele. E Jesus continua: em verdade, o Filho do Homem vai
como acerca que está escrito. Como está escrito, ele ia acontecer tudo que está escrito, né? Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria bom que ele não tivesse nem nascido, Jesus fala. Então Judas responde: porventura sou eu, Rabi? Então Jesus respondendo disse: tu o dissestes. Então nós vemos aqui que eles estavam comendo. Então Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, tomando o cálice e dando graças a Deus, ele deu aos seus discípulos e disse: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós vemos aqui Jesus fazendo a Santa Ceia, aquela Santa Ceia que a gente sempre faz para lembrar do que Jesus já fez. Sempre a gente participa da Santa Ceia lembrando o que Jesus já fez lá. Ele deixou a Santa Ceia para a gente lembrar que ele, aqui na Santa Ceia, ele está mostrando que ele é o sacrifício, que ele derramou o sangue, o Cordeiro perfeito. Antes, na Páscoa, era sacrificado um animal perfeito, mas aqui Jesus está mostrando que ele foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para que nós tenhamos vida, nós tenhamos vida eterna, que todas aquelas pessoas que creem em Jesus, eles possam ter vida eterna. Então aqui nós vemos que passou o animal ser sacrificado, então agora que Deus deu o seu Filho perfeito para ser sacrificado, para derramar o sangue. Então a partir desse dia, a Páscoa significa a morte de Jesus. Quando Jesus vence a morte, ele ressuscita. Então Jesus é o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados e ele ressuscitou. Então a Páscoa agora é a ressurreição de Jesus, que Jesus passa pela morte e volta a viver. Mas Jesus é o Cordeiro perfeito que morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. E antigamente, toda Páscoa eles sacrificavam um animal. E toda vez que a pessoa pecava, eles ofereciam o animal para a pessoa em sacrifício no lugar do pecado de cada pessoa. Então depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós não usamos mais fazer o sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito no nosso lugar. Ele morreu, derramou o seu sangue, para que todos nós possamos se arrepender das nossas falhas e reconhecer os nossos erros e se arrepender, buscar em Jesus, buscar viver uma vida como Jesus nos ensina. Então nós vemos aqui que toda vez que nós celebramos, que nós fazemos a Santa Ceia, nós estamos lembrando do que Jesus já fez lá, que Jesus morreu no nosso lugar, que Jesus derramou o sangue no nosso lugar. Então nós vemos aqui que na ceia tem o pão e tem o vinho. Porque o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Jesus. E nós vemos aqui que na Santa Ceia, Jesus estava sentado com os seus discípulos à mesa, que significa comunhão. Eles estavam em comunhão na mesa. E nós vemos também que eles todos estavam assentados e Jesus partiu o pão. Então Jesus deixa o exemplo de comunhão para as nossas vidas e ele deixa o exemplo de partilhar, que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Então Jesus deixa a Santa Ceia de exemplo para as nossas vidas, que nós devemos buscar a viver no mesmo espírito, na mesma fé, em comunhão na igreja. E sempre partilhando, que na igreja a gente não pode ser desunido, a gente tem que estar sempre em comunhão, buscando a mesma fé, vivendo no mesmo espírito e sempre partilhando. E nós vemos aqui que ele estava sentado, no mesmo nível. Então na igreja a gente tem que buscar estar no mesmo nível, a gente tem que buscar estar no mesmo espírito. Nós aprendemos aqui com Jesus que nós temos que sempre participar da Santa Ceia, mas no momento dessa ceia nós temos que limpar o nosso coração, pedir perdão das nossas falhas e ver o tamanho do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Mesmo nós não merecendo, Deus deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para derramar o sangue para a remissão dos nossos pecados. E nós vemos aqui, nesse dia, que os discípulos não apontaram o dedo para ninguém, não acusaram ninguém. Eles apontaram o dedo para si mesmo. Então Jesus mostra que nós temos que apontar o dedo para nós mesmos. Quando nós queremos mudança, nós temos que mudar primeiro. E se alguém está falhando, nós não podemos apontar o dedo, nós temos que apontar o dedo para nós. E nós buscar a ser pessoas melhores. Quando nós vamos participar da Santa Ceia, nós temos que estar de coração limpo.
e buscar sempre viver em obediência, ter aqui a lição que Jesus nos deixa como exemplo. Antigamente, antes de Jesus, eles matavam um animal para as pessoas serem purificadas dos seus pecados. O animal derramava o sangue no lugar. Jesus deu o cordeiro perfeito. E esse cordeiro morreu no nosso lugar e derramou o seu sangue. Hoje em dia nós não precisamos mais sacrificar um animal, porque Jesus já foi sacrificado por cada um de nós. Ele já derramou o sangue, ele já pagou o preço. Então nós temos que se agarrar em Jesus e viver em obediência a Ele sempre, quando participamos da Santa Ceia, lembrar do exemplo que Jesus nos deixou, o que Ele fez por cada um de nós. Então nós buscar a confessar nossas falhas, se arrepender, se aproximar dEle a cada dia mais e viver em obediência a Ele, sempre buscando aprender com Ele o que Ele nos deixa de lição, o que Ele quer para as nossas vidas, buscando sempre a direção de Deus para o que Ele quer para as nossas vidas, sempre entregando os nossos sonhos na mão de Deus e perguntando qual é o sonho de Deus para as nossas vidas, e buscar viver em obediência, porque nós temos o nosso Mestre, o nosso Senhor, que Ele nos ensina a cada dia. Ele nos ensina aqui na Santa Ceia a partilharmos, a viver em comunhão, a dividir o pão. Ele diz aqui para que todos participem e bebam do vinho. Nós vemos aqui, ó, bebei dele todos. Então é para todos participar. Deus, Ele quer que todos participem do banquete da ceia. Mas nós temos que ter entendimento o que significa a Santa Ceia. A Santa Ceia nós fazemos que Jesus, em memória do que Jesus fez lá atrás, nós fazemos para recordar o que Ele fez lá atrás. O tamanho do amor que Ele teve para conosco, para pagar o preço no nosso lugar. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos aqui que a Páscoa é a libertação. E quando nós cremos no Senhor e verdadeiramente entregamos nossas vidas ao Senhor, nós somos totalmente libertos e curados. E nós aprendemos aqui com o Senhor hoje, que o Senhor pagou o preço no nosso lugar. O Senhor derramou o sangue pelos nossos pecados. Nós só precisamos crer no Senhor e viver em obediência. Senhor, capacita-nos a cada dia que nós possamos viver em obediência a Ti, sempre aprendendo com o Senhor, buscando a imitar e buscando a servir, e que nós tenhamos sempre no nosso coração o desejo de viver em comunhão como igreja, o desejo de partilhar, estar no mesmo nível em fé, em espírito, e buscando a crescer junto, não querendo um ser melhor do que o outro. Mas quando nós vemos, quando o Senhor estava à mesa com os seus discípulos, o Senhor estava com os seus discípulos todo sentado, no mesmo nível, que nós busquemos a ser na igreja no mesmo nível, que ninguém queira ser melhor que ninguém, mas que nós estejamos na mesa sempre participando do banquete, que é a palavra do Senhor, nós possamos crescer a cada dia mais, mergulhando nos Teus ensinamentos e crescendo, que nós desejemos sempre buscar aprender a cada dia mais com o Senhor, que nós estejamos sempre sede e fome da Tua palavra e nos alimentemos a cada dia na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.